E nessa aula nós vamos ver a jornada do herói. O que é a jornada do herói? É uma história, é um método para que possamos memorizar e entender o significado de cada um dos maiores arcanos do tarô. A jornada do herói se divide em 3 etapas: o plano material, pessoas, situações que envolvem hierarquias, o plano mental, que são crenças, transmutação de pensamentos, e o plano espiritual, que são os desafios e recompensas que levam à plenitude. Durante as 7 primeiras cartas, o louco encontra pessoas e passa por situações que lhe permitem entender o que significa ter poder e como usar esse poder para o bem e em prol do outro, que é na casa do mago, a papisa, a imperatriz, o imperador, o hierofante, os enamorados e a carruagem, que veremos a seguir. Era uma vez o louco. O louco está entusiasmado para passar novas aventuras, conhecer pessoas novas e desbravar novos horizontes com seu cachorro, que representa a sua própria consciência. A primeira pessoa que o louco encontra pela frente após caminhar por um longo dia é o mago, que por sua vez estava exercendo seus truques de magia. Após o mago terminar de fazer o seu show de mágicas, os dois conversaram e o louco aprendeu com ele a ter autoconfiança e usar o que tem nas mãos para fazer a magia acontecer. Um dia depois, o louco encontrou um templo e lá estava a grande sacerdotisa. Ela o ensina a ter sabedoria interior, escutar a sua intuição, ser humilde para aprender com quem sabe mais e ter sempre fé. A sacerdotisa se afeiçoou muito ao louco e o apresentou a uma grande amiga. Foram passear em um bosque e por lá encontraram um castelo. Lá dentro havia uma mulher, a imperatriz. Ela é a manifestação do amor materno. O louco ficou maravilhado com sua beleza, seu poder e sua doçura. Então aprendeu com ela a ser gentil consigo mesmo e a buscar a beleza e a felicidade. Depois de uma longa conversa, ela o apresenta para o seu esposo. Ao chegar na sala do trono, eles encontram o imperador, o arquétipo do pai, um líder forte e inteligente. Ele é rígido, mas gentil, e ensina ao louco sobre regras e postura. Então o louco aprendeu a tomar decisões e a ter firmeza nas atitudes, sendo mais confiante ainda. O louco então se despediu de todos no castelo e partiu novamente em busca de novas aventuras. Em sua viagem, ele encontra um mosteiro. Lá estava o hierofante, ministrando um sermão para seus fiéis. Então o louco decide ficar por ali. Ao final, ele agradeceu ao hierofante por ter aprendido a importância da fé, da espiritualidade, dos valores, do tradicionalismo, da educação e saiu dali se sentindo alguém mais maduro e mais equilibrado. Ao andar mais um pouco, ele conhece um jovem casal, os enamorados. Eles são um lindo casal apaixonado. Ao conversar com eles, então, o louco aprende o que é amar e a importância de buscar algo que nos completa. Em uma pequena aldeia, ele encontra um guerreiro, em uma carruagem puxada por 2 esfinges. A carruagem. Então ele aborda o guerreiro e lhe pergunta o motivo que o leva a estar ali e para onde ele vai. Este, por sua vez, lhe ensina que ser triunfante requer muito trabalho e dedicação. Então o louco aprende a canalizar a sua energia em seus propósitos. Nesta nova jornada, o louco vai aprender sobre o processo de mudança de sentimentos, perspectivas e crenças. Quando ele viaja por este plano, o louco encontra questões mais filosóficas e faz autodescobertas. Qual é esse plano? É o plano mental. A força, o eremita, a roda da fortuna, a justiça, o pendurado, a morte e a temperança. O que veremos a seguir. O louco retoma seu caminho mais focado e determinado.
Então se depara com uma mulher que estava abrindo a boca de um leão com um semblante muito sereno, com quem não usa força física para tal. Ela se apresentou para ele como a força. O louco então perguntou como ela conseguia fazer aquilo. E então ela o ensinou que o poder nem sempre é físico, nem tudo é força, às vezes é o jeito com o qual você faz. Mas para isso é preciso muito autocontrole. Anoiteceu e o louco então vê uma montanha, e lá em cima havia um senhor, o eremita. Ele estava ali sozinho meditando. Então o louco pediu para ficar ali com ele, até o amanhecer. Ele assim o permitiu. Então o louco aprendeu que pode encontrar a sua sabedoria interior e respostas por meio da meditação e autorreflexão. Então continuou sua jornada com a mente mais clarificada. Na manhã seguinte, ao se despedir do ancião, o louco se depara com a roda da fortuna. Então ele a gira e ela fica invertida. Então ele a gira novamente e a roda para em pé. Nesse momento, ele havia acabado de descobrir que nada é para sempre. Existem altos e baixos. O louco se põe novamente a caminhar. Então ele nota um tribunal. Ele então entra e se depara com um homem elegante que se apresenta como o juiz. Então o louco descobre o conceito de karma. A justiça ensina a ele que todas as ações terão reações. Portanto, é sempre bom fazer as escolhas corretas e ser senhor de suas verdades para não se tornar escravo das consequências. Então o louco retoma sua jornada sentindo-se um cidadão com direitos e deveres. O louco então dá continuidade à sua jornada e se depara com uma árvore. Lá havia um homem pendurado de cabeça para baixo pelos pés. O homem está ali por sua própria vontade e o convida a se pendurar ao seu lado para ver o mundo por aquele ângulo. Ele se apresenta como o pendurado. Este, por sua vez, explica ao louco que sempre fica pendurado para se sentir preso e simplesmente mudar de perspectiva ao receber um fluxo maior de sangue em sua cabeça. O louco então aprendeu uma nova tática de reflexão. Então ele partiu novamente à sua jornada, desta vez mais reflexivo e ansioso por mudanças. O louco caminha por uma estrada e na beira dessa estrada se depara com um esqueleto, com uma armadura negra sobre um cavalo branco. Ao seu redor haviam muitas pessoas suplicando por suas vidas. O esqueleto então se apresentou como a morte. Ela o explicou que na verdade ali estava acontecendo uma peça de teatro. Não se tratava de uma morte física de verdade, mas simbólica. A morte tem muitas formas, sempre faz a passagem de um fim para um novo começo. O louco, então, aprende que a mudança é constante e às vezes chocante, mas necessária e para melhor. Perto dali, mais à frente, ele se depara com um lago. Então ele vê uma moça com dois copos de água nas mãos, passando a água de um copo para outro. Ela se aproxima e se apresenta como a temperança. Ela o ensina sobre equilíbrio, harmonia e paz com tudo que o cerca. O louco então sai dali com mais paciência e emoções mais equilibradas. Nesta nova jornada do louco, nas próximas 7 cartas, ele aprenderá sobre espiritualidade e sobre as lições kármicas da vida. São estas cartas o diabo, a torre, a estrela, a lua, o sol, o julgamento e o mundo, que fazem parte do plano espiritual. No topo de um pilar, o louco avista uma figura semelhante a uma fera, observando dois humanos acorrentados pelo pescoço, obedecendo às suas ordens. O diabo então lhe saudou. O louco lhe perguntou o que essas pessoas haviam feito para merecerem tal punição. E o diabo então lhe ensina o que acontece quando não há equilíbrio. O vício e a luxúria levam à ruína. Ele também explica que os humanos são livres para ir embora, mas não fazem porque são viciados. O louco então sai dali confrontando seu lado mais sombrio e tentando encontrar o equilíbrio interno. O louco então avistou uma construção em ruínas. Era a torre desabando.
Pessoas ao redor então imediatamente começaram a reconstruir as colunas da torre. Então ele aprende que a destruição é sempre uma oportunidade de reconstrução e renovação. Então o louco saiu dali ansioso por mudanças. Ao sair dali um pouco tonto, acabou se perdendo. Desesperado na escuridão da floresta, ele olhou para cima e viu a estrela. Então, ele a seguiu para fora da escuridão. Ele então saiu dali com esperança, fé e otimismo, e sempre irá se lembrar que, mesmo que tudo pareça perdido, ainda há uma luz em meio à escuridão. Então ele chegou a um campo aberto, iluminado. Era a lua a iluminar. Ele então segue a sua intuição e começa a questionar, pois começa a ver e ouvir coisas irreais à noite e começa a ficar com medo. Neste momento, ele se sente inseguro e aprende que nem tudo é o que parece, pois ali existem coisas ocultas e misteriosas. Ao amanhecer, o louco se depara com o sol. Ele então retoma sua confiança e se sente bem. Olha os pastos verdejantes à sua volta e vê que o sol é quem dispõe dos nutrientes. O sol traz abundância e faz com que as flores prosperem. Ele então sai dali satisfeito e realizado. Após tomar um reconfortante banho de sol, o louco se sente com mais clareza e vai à procura do julgamento. Após uma longa jornada, ele reavalia algumas ideias e começa a entender que é necessário perdoar aos outros e também a si mesmo. Então ele continua a caminhar com um olhar mais sereno e calmo, com a sua consciência tranquila. E por fim, o louco começa a ver o mundo através de uma nova perspectiva, pois ele completou seu ciclo e conseguiu aprender muitas lições valiosas. E se você chegou até aqui, você também aprendeu muitas lições valiosas. Então, parabéns por ter concluído essa etapa e vamos para a próxima aula.